Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre uma alegria estarmos juntos em mais um Evangelho para além dos templos, ou para além dos tempos, né? A gente faz sempre essa brincadeira, essa dualidade, para que a gente possa fazer o acompanhamento do Evangelho, a atualização desse Evangelho que nos incomoda, que nos faz rezar e que nos melhora também, nos aproxima de Deus. Para isso, sempre contando com a parceria e a companhia da companheira Ana Helena Tavares e Marcelo Barros. Sejam muito bem-vindos, queridos. Muito obrigado, Darlan. Um beijão para você, Ana Helena, para todos que acompanham nessa roda de conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que alegria. Gente, neste 21º domingo comum, né, estamos vencendo o ano B do lecionário, a gente conclui a leitura do capítulo 6 de João, né, que durante os 5 domingos ele se encaixou na leitura contínua que a gente vinha fazendo do Evangelho de Marcos, e a gente retorna no próximo domingo. O Evangelho lido hoje é João 6, de 60 a 69, e ele narra as reações dos discípulos quando Jesus faz o discurso em Cafarnaum, e ele se apresenta como o pão da vida, né? E aí as reações, infelizmente, são muito negativas, porque a comunidade meio que se divide, né? Muita gente acaba saindo do grupo, e o próprio Evangelho diz: passam para trás e não querem mais seguir a Jesus. Marcelo, querido, como que a gente pode compreender essa crise, né, na comunidade que divide não somente Jesus dos seus adversários, mas também os próprios discípulos? Darlan, essas crises internas na comunidade cristã, é bom a gente saber que elas vêm desde o tempo de Jesus. Alguém poderia dizer que as divisões na igreja de hoje, entre progressistas e conservadores, as divisões que existem dentro das comunidades, às vezes até dentro da própria caminhada de libertação, e tem críticas, tem oposições, tem, às vezes, conflitos. A gente estranha, você imagina quase como se fosse dizer assim, isso não poderia acontecer numa igreja cristã. Isso acontecendo numa estrutura ou numa universidade ou numa firma comercial, até que se entende. Mas numa comunidade de fé, se esperaria que não houvesse. Mas aí a gente entende que desde o começo sempre houve. E por que sempre houve? Porque as visões de espiritualidade, as concepções de fé são diversas. Os discípulos de Jesus e os apóstolos esperavam que Jesus fosse um líder, que eles tivessem um papel importante na vida, que Jesus, sendo de Deus, nada de mal podia acontecer com ele, e tem muita gente que diz isso. Eu fui operado do coração na semana passada, quer dizer, um procedimento cirúrgico, não foi uma cirurgia que abriu o peito, mas foi um cateterismo. A quantidade de pessoas amigas, boas, que me disseram: Deus está no comando, fique tranquilo, tem certeza que vai dar tudo bem, porque Deus está com você. Aí, de repente, Jesus diz para eles: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu sou o pão da vida que vou dar minha carne para a vida do mundo. E eles vão dizer: mas espera aí, e aí, como é? Eu estava esperando que Deus ajudasse, que houvesse milagre. Quando Jesus estava na cruz, lá, crucificado, os adversários dele diziam: salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar? Então, quer dizer,
O que está em jogo, Darlan, Ana Helena, é uma concepção de fé. E a concepção de fé que Jesus pede da gente, no segmento dele, é uma concepção de fé que inclui uma inserção no mundo do não poder, do antipoder. Jesus não assume o poder de Cristo Rei, não assume a atitude de um Messias que vai mudar o mundo com milagres. O Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas dizem que os fariseus pediram a ele milagre. E ele disse, não dou, só dou o sinal de Jonas, que é o sinal da profecia pobre, fraca, desmoralizada. Se vocês aceitarem, tem palavra de Deus. Se vocês não aceitarem, vocês vão ficar sem palavra de Deus. Essa é a crise, Darlan. Pois é, esperavam receber ali um Messias, uma figura mágica até, né? Que caso essa pessoa fosse jogada de um penhasco, por exemplo, ela levitaria, né, para provar o seu poder, né? E eles esperavam isso, né? Eles esperavam uma pessoa que fosse capaz de, diante de perigos, se autodefender, né? E Jesus nunca se mostrou dessa maneira, né? Então, o discurso dele realmente parece muito duro, né? O discurso dele parece conflituoso, contraditório com certa concepção de fé, né? E por isso muita gente decide abandonar o grupo e deixar de seguir Jesus, né? Eu peço que você desenvolva um pouco mais, Marcelo, essa dureza desse discurso, né? O que há de tão duro nesse discurso de Jesus? Exatamente, Ana. Os discípulos diziam essa linguagem é muito dura. É muito dura porque, no meu comentário do Evangelho desse domingo, comentário escrito, eu conto uma história da vida de Santa Teresa d'Ávila, ou menos que contam dela, não sei se foi real, que ela ia fundar um Carmelo, uma comunidade de irmãs, num lugar muito longínquo da Espanha, e tinha de atravessar um rio de barco, e na hora H veio uma tempestade, uma inundação, e o barco afundou, virou, e ela, coitada, com aquelas roupas de freira, teve que se bater nas ondas e na enchente quase morreu afogada, e saiu do outro lado, graças a Deus, viva, incólume, mas ela escutou interiormente uma palavra de Jesus que teria dito para ela, você está vendo o que é que significa ser amigo meu? E dizem que ela respondeu na bucha, é por isso que você tem tão poucos. Eu acho que essa parábola, ou essa história real, não sei, ela, de certa maneira, explica também essa crise dos apóstolos discípulos de Jesus. Quando Jesus pede a gente coisa boa e diz, olha, eu vou botar você no mundo, hoje em dia, olha, você vai ser bispo, você vai ser papa, você vai ser cardeal, você vai... Quer dizer, enfim, né? Esse tipo de religião, quem é que vai rejeitar? Agora, na hora que você diz, você vai ser condenado, você vai sofrer, você vai morrer, quem é que topa? Nesses dias, nós celebramos 50 anos do martírio do Frei Tito. Terça-feira próxima, portanto, depois de amanhã, 27, é aniversário do falecimento de Dom Helder Câmara. E Dom José Maria Pires também. Que era um dos bispos mais conceituados do mundo, que era um homem que tinha mais popularidade quase do que o Papa da época. E ele aceitou perder tudo isso. Tudo isso ele aceitou conscientemente perder. Dom Helder foi acusado de cumplicidade num crime, na morte de um lavrador, de um capanga,
de uma fazenda que matou um lavrador e foi morto, e um deputado muito conservador do Recife acusou Dom Helder disso, e houve um júri, e ele foi como réu, o arcebispo do Recife. Ele, no fim da vida dele, era um homem pobre, sozinho, no último tempo de bispo do Recife, isolado até dos irmãos da igreja. Quem é que topa isso? Quem é que aceita isso? Claro, eu olhando minha vida, eu peço a Deus a graça de ficar fiel. Pedro disse nesse momento a ele: a quem iremos nós? Essa palavra dá uma impressão de que ele estava dizendo: eu topo, eu quero sair, eu quero ir embora, mas eu não tenho para onde. Quer dizer, apesar de que eu não estou gostando, não há uma alternativa melhor. Você concorda, Darlan? Antes do Darlan fazer um comentário, só queria lembrar, Marcelo, você citou a Páscoa do Dom Helder Câmara. No mesmo dia, nós celebramos a Páscoa de Dom Helder Câmara, de Dom Luciano Mendes de Almeida e de Dom José Maria Pires, o Dom Zumbi. Né? Exatamente. Profetas que... três profetas amigos e 3 pessoas que sofreram muito para viver essa profecia. É isso, Darlan? Então, a gente tem falado muito sobre profetas, né? Inclusive, há algum tempo, né, durante a pandemia, a gente realizou aquele curso Profetas para os Nossos Dias. Acho que o título era... Profecia. Oi? Ensaios para a profecia hoje. Isso, ensaios para a profecia hoje, exatamente. É porque a gente teve um texto, alguma coisa dos profetas para o nosso dia. E aí, isso me provocou muito, porque durante muito tempo a gente via muito essa ideia dos profetas da Bíblia, como fosse uma coisa que ficou lá naquele tempo. Como que a gente atualiza hoje? Como que a gente renova esse compromisso? Quem são as pessoas que dão a cara à tapa, né, hoje? E aí nós temos várias pessoas que vivem essas profecias hoje e não são reconhecidas, não são valorizadas. Quiçá, muitos deles, depois da Páscoa, é reconhecido. E quando a Ana estava, né, fazendo o comentário dela, eu lembrava de uma música que a gente cantava há muito tempo, né? Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador. Então, falar de Jesus enquanto rei, enquanto esse que vem para mudar, o leva para esse lugar de poder. E não era nada disso que ele queria, né? O poder dele era outro, o reino dele era outro. Eu conheço uma pessoa que fala assim: Jesus é legal, mas o fã-clube dele é que acaba com o baba. Aí eu ficava rindo da situação, mas no fundo é muito isso mesmo. Muito bem. Mas voltando aqui para o nosso texto de hoje, né? Para a passagem de hoje, lá tem uma passagem onde Jesus diz: a carne de nada vale, é o espírito que faz viver. E aí, Marcelo, a gente sempre fica na dualidade de que forma melhor traduz as escritas da Bíblia, né? Eu penso que muitas passagens, né, pode trazer essas questões para muitas pessoas. Eu perguntaria para você, essa expressão, a carne de nada vale, é o espírito que faz viver, não corre o risco de levar as pessoas para um certo espiritualismo, para evidenciar a divisão entre matéria e espírito? Como que você pode facilitar isso para a gente? Você tem toda a razão. É uma palavra que provavelmente padres e pastores que vão pregar nesse domingo não vão perceber a casca de banana que elas contêm. Quer dizer, o que está como risco nisso, né? O Evangelho é escrito em grego, mas Jesus falou em hebraico, ou em aramaico, um dialeto da Galileia.
E naquele contexto, naquela linguagem, a palavra carne não significa o material, a dimensão corporal, significa o ser humano, significa o que é criado por Deus. E o que ele está dizendo é, humanamente falando, vocês não vão ter força de viver isso. Vocês só vão poder viver isso pela força do Espírito, pela força da carne, portanto, da humanidade. Isso não vai ser possível, vocês não vão conseguir viver esse caminho da profecia. É isso que ele quer dizer. Agora, foi compreendido como se fosse assim, o corporal não tem valor nenhum, o que tem valor é o espiritual. Isso é um cristianismo espiritualista, não espiritual. O espiritual não divide corpo e alma, matéria e espírito, temporal e eterno. Esse dualismo não é cristão. E Jesus não quis. O que ele falou foi, pela força humana da carne, da humanidade, e esse caminho que eu estou propondo, vocês não vão poder viver. Vocês só vão poder viver isso pela força do Espírito de Deus. É isso. Muito bem, Marcelo. Vamos nos encaminhando aqui para o final do programa, né? A gente termina refletindo que há uma tensão clara, né, entre o projeto de Jesus e os discípulos, e isso atinge até hoje as igrejas cristãs, e desafia sempre a cada uma de nós, como discípulos e discípulas, né? À luz desse evangelho, gente, olhamos hoje a fragilidade da caminhada, a fragilidade das comunidades, né? A dificuldade das igrejas de serem proféticas, né? Inclusive, citando aqui o Congresso de Teologia Pastoral que está terminando hoje, né? Eu tive um debate sobre isso, né? Sobre o porquê, né, de que esses bispos que nós citamos aqui, Dom Helder, Dom Luciano, Dom Zumbi e outros, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, por que nós tivemos, né, esse sopro grande de profecia na segunda metade do século passado e hoje em dia a profecia já não se manifesta da mesma maneira, né? Então, é interessante refletir sobre isso, né? E olharmos para a nossa fragilidade, né? Jesus nos diz, é o Espírito que faz viver, né? Marcelo frisou bastante isso. Então, nós desejamos que ele nos faça viver isso, viver esse compromisso, seja no compromisso social, no político ou nas relações pessoais, do nosso dia a dia, do nosso próprio modo de ser. É isso, Marcelo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Darlan. Um bom domingo, uma boa semana para vocês e para todos e todas desse nosso círculo de amizade. Deus abençoe e até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Gratidão, Marcelo. Gratidão, Ana. Beijo no coração. Excelente domingo, excelente semana para todos e todas. E a gente sai, como sempre, caminhando. Beijo.